Senhor presidente, senhoras ministras, senhores ministros, a Associação Nacional dos Procuradores e Advogados Públicos Federais, ANPREV, ingressou no presente feito na qualidade de amicus curiae para reforçar a necessidade de que a Lei nº 13.463 de 2017 seja extirpada do ordenamento jurídico brasileiro. Legislações como esta, com todo acatamento, realçam a falta de seriedade como alguns setores do nosso poder público tratam a sociedade e a Constituição. Senhoras ministras, senhores ministros, o cidadão aguarda por 30 anos a solução de sua demanda contra a União, entre processo de conhecimento e de execução. Consegue finalmente expedir o seu precatório. Daí agora tem que correr contra o tempo para conseguir levantar o dinheiro antes de 2 anos. Antes de 2 anos, senhor presidente, uma vez que, passados 2 anos, conforme comanda a lei atacada, a União se apropria dos valores. Não é despiciente lembrar que esses valores já saíram dos cofres públicos, foram computados como despesa no orçamento e estão depositados nos nomes dos respectivos beneficiários, como qualquer outro depósito. E existem diversos motivos para estes valores, em vários casos, terem permanecido por mais de 2 anos sem levantamento. O principal deles é o agir da própria União, que tem se utilizado de todos os subterfúgios para impedir o levantamento dos precatórios. E ao final desses 2 anos, é premiada justamente com a apropriação dos valores. Não existe maior incentivo que este à litigância procrastinatória. Os valores podem também não ter sido levantados porque o titular faleceu e se fez necessário habilitar nos autos os herdeiros. Ou houve alguma falha de comunicação entre o patrono do feito e os respectivos beneficiários. Ou em decorrência de outra dezena de motivos. Todavia, senhores ministros e senhoras ministras, não importam quais sejam os motivos do não levantamento, o dinheiro é dos titulares dos depósitos e não pode, sob qualquer argumento, ser expropriado pelo Estado. Senhor presidente, toda vez que uma sociedade se depara com medida de tamanha inconstitucionalidade, um diploma legal que parece ter nascido do enlace matrimonial entre o fascismo e a esquizofrenia, busca-se alguma resposta no próprio ordenamento que, mesmo que longínquamente, autorizasse a sua edição. É justamente por conta disto que o primeiro fundamento da ADI é a afronta ao artigo 148 da Constituição, ou seja, busca-se demonstrar que realmente se trata de flagrante e deliberada expropriação dos depósitos dos beneficiários de requisitórios, e não de empréstimo compulsório, senhores ministros. No português bem claro, a lei concede licença ao poder público para às escâncaras colocar as mãos no dinheiro já transferido ao patrimônio do particular. Como dito, não se trata de empréstimo compulsório, senhoras ministras e senhores ministros, até porque a Constituição é mais clara do que o sol a pino do sertão nordestino quando estabelece as inafastáveis hipóteses em que esses empréstimos podem ser constituídos. Quais sejam: atender despesas extraordinárias decorrentes de calamidade pública, de guerra externa ou sua iminência, ou para os casos de investimento público de caráter urgente e relevante interesse nacional. A lei atacada, como visto, não se enquadra nem que de sorlaio em quaisquer das hipóteses previstas no artigo 148 da Constituição. E mais, a Carta Magna ainda estabeleceu no parágrafo único do artigo 148 que os recursos provenientes dos empréstimos compulsórios serão vinculados à despesa que fundamentou sua instituição. Deste modo, senhor presidente, o empréstimo compulsório somente é admitido de maneira excepcional, pontual e temporária, jamais de forma indiscriminada, discricionária e claramente arrecadatória, como se dá no caso da lei impugnada. Já a afronta ao direito de propriedade é ainda mais patente. O artigo 5º da Constituição, ao passo que traz como cláusula pétrea a inviolabilidade da propriedade, prevê que ninguém será privado de seus bens sem um devido processo legal. Não se deve esquecer que se está a tratar de valores depositados em nome dos próprios beneficiários, ou seja, não são valores que estavam mais na titularidade do poder público. Pois bem, é cristalino o fato de a lei atacada permitir que o Estado, mano militare, sem um devido processo legal, mande às favas o direito de propriedade dos cidadãos e se aproprie, à luz do dia, do dinheiro depositado. Senhoras ministras e senhores ministros, também não tem aderência qualquer argumento no sentido de que aquele dinheiro depositado e não levantado não estaria a cumprir a função social da propriedade. O dinheiro depositado nos bancos é mensalmente reajustado, rendendo juros e correção monetária para o beneficiário, que avaliará com plena liberdade quando efetuar as transações financeiras. Além disso, bancos públicos nada mais são que empresas que oferem lucro por meio dos depósitos a si confiados. Concedem empréstimos e financiamentos com dinheiro aprovisionado, geram empregos e movimentam a economia.
Não há, excelências, como se cogitar que o dinheiro ali deixado pelo credor esteja onerando de alguma forma a sociedade. Senhor presidente, veja a insegurança jurídica criada pela lei aqui tratada. Agora, autoriza-se o Estado brasileiro a se apoderar dos valores pagos a título de requisitórios e acautelados nos bancos. O que impedirá, doravante, então, que haja a apropriação de quaisquer valores depositados em instituições financeiras, à semelhança do que ocorreu no congelamento das poupanças em 1990. Não é por acaso, senhores ministros, que as agências de rating classificam o Brasil com tão considerável risco. Regras como a hora atracada fazem lembrar, infelizmente, as palavras de Tom Jobim quando afirmou que o Brasil não é para principiantes. E não é mesmo. Senhor presidente, é importante mencionar ainda a brutal invasão e subversão do princípio da separação de poderes. É o que se extrai dos parágrafos 3º e 4º do artigo 2º da lei impugnada. Veja-se, a lei dispõe que o Poder Judiciário, que foi quem deu a ordem de expedição do precatório, será apenas cientificado do cancelamento do mesmo. Não podemos esquecer que a determinação de expedição de requisição de pagamento é ordem de órgão julgador. É decisão em lide em que a União figura apenas como parte, nada mais que isso. Estar-se-á a admitir que o próprio devedor informe a autoridade judicante que se apossará dos valores cujo depósito foi ordenado pelo Poder Judiciário. Nada mais absurdo. Por todos esses fundamentos, senhoras ministras e senhores ministros, e desde já agradecendo muitíssimo a atenção de Vossa Excelência, é que se requer o integral provimento da presente ADI. Muito obrigado.